Então, só pra contextualizar, porque não é todo mundo que pode estar por dentro, eu acho que o que deu problema foi a pergunta que você falou, né? A pergunta que você fez pro para um Botelho. advogado. Ele mordeu um bait ali. Mordeu um bait. Você tá falando do que antes? Sobre liberdade de expressão. Na verdade, o que aconteceu... o primeiro tweet que eu fiz foi... o que faz o crime é o ato, é a ação, e não a opinião. Foi isso que eu falei. Aí o advogado, Augusto, né, ele respondeu... Botelho, já veio aqui, Isso, veio no Flow também. E ele respondeu, não necessariamente. Uma opinião racista, ela pode ser crime e tal, não sei o quê. Eu falei, ter uma opinião racista é crime? Só ter. Foi isso que eu perguntei depois da... Na sua cabeça era assim, eu tenho opinião, mas eu não compartilho, é isso ou não? Qual que era a sua ideia? Não, era mais uma opinião assim, eu penso uma merda, eu sou racista aqui dentro, e eu não dou voz a isso. Tá. Então eu sou criminoso? Tá ligado? Essa era a pergunta. Porque eu tava falando que o que Mas fazia... dá pra interpretar como eu falo um bagulho racista, então eu sou criminoso? Porque não era pensamento. Ter opinião não tava claro se era expressando não tava claro. ou não. Claro que um pensamento e uma opinião são sinônimos, porque você pode ter uma opinião e não expressá-la. Sim. Opinião é um sinônimo de pensamento. Então, você ter uma opinião racista não é crime necessariamente. Mas eu entendi o que o pessoal pode ter entendido. Eu também entendi. Só que o negócio é que ela estava correlacionado ali a uma afirmação minha que o que fazia o crime era a ação, era a atitude, não a opinião. Por isso que eu falei, por isso que eu perguntei pra ele se só ter a opinião era crime. Porque eu tava reforçando que não era a opinião que fazia o crime, e sim a atitude, entendeu? Era verbalizar a parada, aí isso daí é uma atitude. Né? E outra, é muito complicado essa parada de você considerar uma verbalização do racismo crime. No sentido que, o que é racismo? O que pode ser considerado racismo? Quem define o que é racismo? Por exemplo, uma pessoa vai lá e fala, não gosto de cabelo enrolado, cabelo crespo, acho feio. Muitas pessoas podem interpretar isso como racismo, certo? Claro. Agora, como aconteceu no BBB. Exato. Mas isso é racismo? Essa pessoa deveria ser presa, porque a pena por uma injúria racial é de 3 anos de reclusão. De 1 a 3 anos. Essa pessoa deveria... Então, essa é a discussão. Caralho, estudou, viado. Estudou, caramba. Essa é a discussão que eu quero ter com a sociedade. Ok, eu entendo que racismo é super nocivo e ruim, mas a partir do momento que você põe na lei algo que pode ser interpretado de várias maneiras, não necessariamente como racismo, você dá uma brecha também para os legisladores, para os burocratas, tirarem direitos de pessoas que não necessariamente cometeram um crime, entendeu? Por exemplo, você acha que o cara que tem essa opinião, que pode ser considerado racista, de não gostar de cabelo mais crespo, esse cara tá cometendo um crime por ter essa opinião? É esse o ponto que eu quero chegar, entendeu? Mas eu acho que é mais um sentido de você diminuir uma pessoa, né? Por causa da raça ou por causa... você não deveria estar aqui, sabe? Essas coisas. Não, eu entendo que isso é nocivo e esse é o sentido pelo qual que as pessoas querem que seja banido e que tenha esse poder de lei, entendeu? Sim. O meu argumento não é que isso é bom, esse negócio é ruim, racismo é horrível. O meu argumento é que essa ferramenta pode e vai ser distorcida e não vai ser sempre um cara verdadeiramente racista que vai estar sendo julgado ali, entendeu? E isso vai ser distorcido para que um dia um poderoso acabe com o inimigo político, um Putin da vida, acabe com o jornalista que está falando merda dele, usando esse tipo de lei para interpretar a crítica do jornalismo como algo... um crime-ideia, entendeu? O que aconteceu mais ou menos com o Cossielo, com o Banguela, que fizeram tweets, piadas, que o pessoal chamou eles de racista. Né? E aí tem que provar que não é e tal. Então, Ou o Maurício Souza lá... Mas todos esses, assim, tirando o Maurício Souza, os outros problemas já aconteceram no Twitter também, né? Então, o Twitter é um bom lugar pra você se fuder. Se você não fecha todas as possibilidades de interpretação. Não, mesmo ali. Fechando ainda você pode... Você mesmo fechando pode se fuder. Não tá claro que não. Aí alguém vai achar que não tá claro. Do Monark com certeza tá um pouco mais aberto, mas mesmo que você seja exatamente claro, eu quis dizer isso, ainda pode ter... O do Maurício Souza era uma opinião dele sobre alguma coisa e cancelaram o cara, também fizeram uma pancada de coisa. É uma opinião que pode ser considerada homofobia, pode ser considerada, tem uma interpretação ali de homofobia, mas tem uma interpretação que não, entendeu? Ele poderia, não sei se é o caso, mas ele poderia estar querendo dizer outra coisa com aquilo. Ele pode estar falando da sexualização de desenhos, entendeu? Eu não sei. A gente falou aqui até sobre... Não acho que seja isso, entendeu? Não estou defendendo o Maurício nesse caso. Eu estou falando que é problemático a gente ter um júri, entendeu? Que julga a intenção das opiniões das pessoas como crime, entendeu? É problemático. A gente vai criar um mundo que vai dar ferramentas para um Putin da vida, um autoritário da vida,
calar os seus inimigos políticos. É o que eu penso que vai acontecer. Mas o que tu acha de uma reação da própria sociedade a essas falas, cara? Eu acho que é totalmente Isso é natural. Isso é natural. Eu acho. É natural. Tanto que eu não fiquei com essa coisa do iFood. Você não ficou puto com as pessoas. Eu não fiquei puto com as pessoas que não gostaram da forma com que eu falei. Eles têm total direito de não gostar e de me xingar de idiota, entendeu? Eu acho que elas têm até o direito de achar que eu sou racista. Entendeu? Falar, eu acho que o Monark é racista, porque ele falou. Eu acho que ela tem direito de achar isso, entendeu? Porque é liberdade de expressão da pessoa. Eu vou punir ela por interpretar algo errado. Eu acho que a gente não tem que fazer isso, entendeu? Agora, o problema foi o iFood, que é uma empresa e não uma pessoa, entendeu? Entendi. Me acusar disso. Aí a gente já tem mais um problema, porque... aquela nota é bem problemática, né? Não sei se o Mandíbula deixou separado aí, até queria que mostrasse o vídeo aí, que... Ele tá por aí ou não? O Mandíbula deu uma saidinha. Olha só, cara. Caralho, só. Tá então tentando... depois a gente coloca. Ele tá tentando ser demitido mesmo, o Mandíbula, cara. né? Mas vou contratar o cara que sai no meio do programa. Exatamente. mas continua. Essa nota eu achei problemática porque ela não falava direto, mas dava muito a entender que era por causa de... Sim. Não compactuamos com isso. Isso o quê, cara? Isso o quê? Tipo, como se eu tivesse sido racista, entendeu? Ela foi o júri e te deu uma sentença. Exato. Ela me julgou racista naquela nota. E isso é um problema. E isso que me deixou puto, entendeu? Agora, uma pessoa tem uma opinião, foda-se. Agora, uma instituição gigantesca, que representa uma força gigantesca da sociedade, ter uma opinião, eu acho que é diferente de uma pessoa, na minha opinião, entendeu? Uma empresa não é uma pessoa, eu acho. Mas como que foi a relação de vocês? Você tá falando com o Igor aqui antes de começar. Vocês tiveram uma reunião, assim, que aconteceu o tweet, aquela repercussão, tiveram reunião com o iFood. Tivemos reunião. E, tipo, era outro papo, né? Era outro papo. Na verdade, a gente conversou lá e tal. E aí eles pediram pra gente se posicionar, mandar um e-mail, não sei o quê. Mandamos um e-mail lá. Aí depois do e-mail saiu a nota. Mas o e-mail falando o quê, assim? Pra gente falando o que a gente tava fazendo. Qual que era a nossa versão da história? Tá. Tipo dando um contexto pra eles. Deixa eu ser mais sincero sobre essa reunião aí. Um pouquinho mais sincero. Foi bem esquisita essa reunião. Eles chegaram nessa reunião já julgando a gente racista. Não foi uma conversa sobre o que aconteceu, gente. Eles já vieram com uma... Não, já chegaram com o pensamento feito, entendeu? Na cabeça deles, eles entraram com 10 pessoas ali, entendeu? E eles chegaram com esse pensamento feito. O jeito que eles falavam com a gente era como se alguém está falando com uma pessoa de merda, entendeu? Que eles julgam um racista. Entendeu? Não deixaram a gente... Eles começaram já dando meio que... O iFood não tolera esse tipo de coisa. Agora a gente vai falar pra vocês quais são as nossas coisas que a gente faz pra combater esse tipo de coisa. Porque a gente acha muito errado. Isso sem a gente falar nada. Aí o nosso CEO, né, que é o Geiger, ele interrompeu. Falou, mano, peraí, vocês já estão julgando a gente, não deixaram a gente nem dar a nossa versão. Qual foi? O cara pegou, interrompeu, ele falou, agora a menina que tá falando, você espera aí. Caramba. Tá ligado? E aí ela continuou, ela nem tinha muito mais pra o que continuar, porque o cara só quis ser grosso. Então foi muito esquisita essa reunião. Eu me senti muito mal com aquilo, entendeu? Porque de uns aleatórios na internet, de uns cara radical, eu ok, mano. Agora, vim com 10 pessoas de uma empresa numa reunião pra meter essa peste pra cima de mim, eu que tenho um histórico ilibado na internet, eu já produzo vídeo há 10 anos, tenho mais de 10 anos de Twitter. Você acha que os caras não foram atrás pra ver se tinha racismo ali? Claro. Não acharam porra nenhuma, porque eu não sou um cara racista. Não é o que eu quero fazer lá. Eu tô falando sobre liberdade de expressão, é outra coisa. Isso que eu falo em relação a você é a mesma coisa que eu falei com o Banguelo com o Cielo. Os caras que conhecem falam, ele é racista? Não, mas veja bem o Twitter. Eu falei, não, ele é racista ou não? Você conhece o cara? Não é. Então, porra, para com essa merda, entendeu? Uma coisa é, o que ele escreveu parece ser alguma coisa racista. Outra coisa é chamar o cara de racista, cara. Porque a gente tem um problema grave de comunicação, de interpretação de texto, de diálogo. E, cara, se a gente não conversar, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas agora o Mandíbula tá aí. Solta o vídeo lá pra eles ouvirem. Se puder só colocar o fone agora, Monark, ele vai soltar lá. Que a gente falou exatamente sobre isso. Que é do Monark. Aí vem a empresa... Tudo bem, ela tem todo o direito de cortar a parceria com o influenciador e tal. Mas a empresa fazer uma nota oficial
acusando o cara de racismo ou de homofobia, aí é perigoso, não é? Claro que é. Inclusive, ele poderia processar. Exatamente. Ele poderia processar, sem dúvida Porque no nenhuma. caso do Monark foi isso. Ele estava colocando ideias no Twitter. Pode-se ter uma opinião racista? Ele não falou, ele não é racista, eu conheço, todo mundo conhece, o cara não é. E aí vem a empresa e meio que deixa a entender que ele é racista, Vilela, e por isso... Vilela, desculpa te interromper, cara. Isso é a coisa mais idiota, mais canalha do mundo. Não é? Eu tô aqui falando, olha, o sujeito tem essa liberdade. Aí amanhã depois alguém envia uma mensagem, convidaram um cara racista, convidaram um cara homofóbico. Pelo amor de Deus, né? Defender a liberdade de expressão não significa defender a matéria que está sendo dita ali. Tem uma frase bonita atribuída ao Voltaire, mas não é do Voltaire. Não é dele? Não é. Não concordo com... Posso não concordar com nada do que você diz, mas defenderia até a morte o seu direito de dizer. Quer dizer, é uma verdade tão trivial, é tão bonito, é tão trivial isso. Isso deveria ser senso comum. As pessoas dizem, o cara tem direito de dizer o que ele quer e nós temos todo o direito de descer o pau no que ele está falando, sem que as pessoas sejam obrigadas a morrer de fome, perder o emprego, etc., tirar patrocínio. Essa deslealdade, né, de pessoas poderosas ligarem na empresa para pedir a demissão dos funcionários, entendeu? Pô, você imaginou? Não, cara. Você imaginou? Você liga um patrocinador importante para você falar, manda o Mandíbula embora. Entendeu? Você fica pressionado. Isso é desleal, né? Como já fizeram com o Danilo, né? Que pediram a cabeça dele várias vezes. Já fizeram com o Danilo e já fizeram com muitas outras. É isso aí. Sobre mandar o Mandíbula embora, eu acho que não tem problema nenhum. O cara pedir, a gente manda. Vocês viram que o cara saiu no meio da live aqui, né? A gente chamou você não tava aqui. Me perdoa, eu tive que atender o celular aqui. Tranquilo. Mas, cara, eu acho que ele foi bem claro, né? Realmente foi desastroso demais o posicionamento do iFood. E ele sabe, na verdade, né? O iFood reconhece isso. Reconheceu, né? Tanto que nós soltou uma nota conjunta junto com o Flow, nós escrevemos juntos essa nota. Que seria o ideal, né? Lá atrás. Lá atrás, era... Sabe que parece que alguém atropelou, cara? Sabe, alguém falou, não, vamos fazer isso que a gente já... Não foi uma coisa pensada, não parece isso. Tanto que a gente ofereceu essa nota conjunta antes deles lançarem a antes primeira da reunião? nota. Na reunião a gente ofereceu. Tá. A gente ofereceu. Por isso que a gente ficou puto com a forma que a gente foi tratado. A gente foi tratado de uma forma muito ruim pelo iFood. O que eles fizeram pode ser considerado criminoso até, como o advogado lá estava falando, entendeu? Então foi... Estão imputando um crime a você. É ruim, é problemático. Só que o problema não é o iFood, entendeu? O iFood, no caso aqui, eu acho que é uma vítima da questão, entendeu? Ele agiu de uma forma errada? Agiu de uma forma errada. Mas por que ele agiu dessa forma? Por causa da pressão. Porque existe todo esse ambiente do cancelamento, do politicamente correto, do todo mundo é cara, um todo potencial mundo com medo inimigo. de falar, velho. Exato. E isso está afetando as grandes empresas gigantescas nacionais como o iFood. Não sei se eles são... Não sei se a gente se dá pra dizer que eles são vítimas, porque, lembra que a gente tava falando que se eu falar uma merda aqui, todo mundo tem o poder de... Todo mundo tem o direito de rechaçar a merda que eu falei. Claro. Né? Então todo mundo na internet, por exemplo, tava rechaçando a, entre aspas, merda que tu falou. O problema que rolou é que eles compraram a merda. Então eles assumiram como verdade. Então eu não vejo como vítima. Vítima tu foi longe demais, talvez. Acho que não. Vítima em que sentido? É porque você não entende que o iFood é uma empresa, mas quem trabalha são pessoas. E essas pessoas, elas têm posicionamentos políticos. E se tem uma galera, um grupo grande, que o pensamento político dela é esse viés de cancelamento, é esse viés de puritização do diálogo, de perfectização do moralismo individual das pessoas, se ela tem esse viés e ela tá nessa empresa... Não é total culpa da empresa também, entendeu? Grande como o iFood. Tudo bem, mas o iFood não pode segregar que ele contrata por ideologia. Não, entendeu? com certeza. Mas aí são pessoas respondendo pela empresa, pessoas que fazem parte dessa sociedade que a gente está falando que ela pode... É que se não tivesse esse pensamento, se não tivesse essas pessoas que acreditam nisso, essa base que fomenta essa possibilidade do cancelamento acontecer, não existiria esse problema. O iFood não teria nem esse mas isso a gente concorda. De fazer. Mas, sim, mas é que sim, existe essas pessoas existem, esse pensamento existe. Ele existe na sociedade, não dá pra gente fingir que ele não existe. E ele naturalmente vai afetar
as pessoas... Na verdade, ele vai estar junto das pessoas que vão estar trabalhando em qualquer lugar. Claro. Né? Claro. Por exemplo, aqui o Mandíbula, ele tem um pensamento de alguma coisa que não deve afetar o trabalho dele aqui no teu podcast. Exato. Então, vem um convidado que ele não concorda, nem por isso ele vai ser grosso com esse cara. É isso. Então, ou vai ficar colocando só na cara do Vilela, sem colocar na cara do cara. Exatamente. Então essas pessoas que trabalham no iFood, por exemplo, ou na agência, ou sei lá onde, que tomaram essa decisão dessa nota e tudo mais, elas respondem pela empresa. Elas não deveriam responder pela empresa, tá ligado? Então eu acho que eu acabei de provar que o Monark tá certo e o meu ponto é que tá errado. Tá? Então me explica, porque eu não entendi. Porque se elas respondem, se elas estão respondendo pela empresa indevidamente, a empresa é vítima, de fato. Então, mas será que a empresa acha que elas responderam indevidamente? Acha, tanto que eles foram lá conversar com a gente. Entendi esse ponto de vista, entendi. Então, eu conversei com você tá certo, cara. Você tá certo, cara. Obrigado. Nesse ponto você está certo. E ele não falou... posso dar também você tá certo sempre, porque aí eu me aí é foda. Porque aí você tá fudido, você concordou com muitas merdas. Mas o próprio CFO do iFood falou que achou que como eles lidaram foi horrível. O jeito que eles fizeram. Então, não... Caralho, tô impressionado como eu construí um bom ponto pra me provar errado. Você vê? Pô, quer dizer que pelo menos você tá dentro da lógica ainda. Baixa só um pouquinho o microfone aqui. O pessoal não tá acostumado. Aí, tranquilo. Aí. É que comecei esse negócio de podcast recentemente. E aí também não é uma posição muito boa também desse braço. É só baixar aqui o... Mas eu entendi isso daí agora mais como uma... Por exemplo, a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, ela deixa claro que as opiniões dos articulistas podem ou não ter a ver com o da empresa, né? Agora, um iFood não é assim. Porque existe uma voz só do iFood. Não é um jornal, uma televisão que pode ter várias vozes dissonantes. Então eu imagino que uma empresa de grande porte, ela tem que ter um mesmo discurso. Fala assim, não toleramos isso, não fazemos isso, concordamos com isso. E aí é complicado. Se uma pessoa lá emite uma nota e o outro cara fala, não, velho, não era pra fazer. E aí? Sim, o problema é, eles se posicionaram errado. O bom é que eles admitiram o erro. Se o iFood tivesse continuado nessa de me taxar de racista... Aí eu ia processar eles até o fim do tempo, 10 milhões de reais e foda-se, tá ligado? Mas como eles voltaram atrás, é isso que a gente quer criar, como falou, o diálogo. Entendeu? A gente não precisa que a lei e que o Estado seja a nossa babá para dizer se a gente consegue se entender ou não. A gente consegue se entender. Se a gente quiser o diálogo, eu consigo pegar uma empresa que infelizmente me chamou de racista e falar, vocês erraram nisso. E essa empresa, felizmente, por maior que ela seja, ela consegue entender, mano, erramos, você está certo e vamos corrigir. Então, isso é muito positivo, na minha opinião. Isso é positivo pra caramba. O que eu acho chato e não tem uma solução pra isso é que as pessoas que estão te chamando e que não estão nem vendo esse vídeo, não querem ver esse vídeo que a gente tá discutindo com isso, vai continuar com a mesma opinião. Isso eu acho triste, cara. Mas é triste, não é? É triste, mas sabe o que a gente esquece, mano? E que são as pessoas mais importantes deste mundo? É a maioria silenciosa. É claro. Esses caras, a maioria das pessoas, elas não sentem a maior vontade de escrever, de comentar, de dar like, de fazer porra nenhuma, porque eles têm outra coisa pra fazer. Eles têm um jogo pra jogar, um namorado. 90% das pessoas Exato. Então, elas não ficam engajando. Então, a gente fica achando que a opinião do mundo são as opiniões que a gente fica vendo na internet pra caralho, e essas são... elas revertem porcentualmente. Tipo, quanto mais eu vejo a sua opinião, mais tem no mundo, tá ligado? Não é verdade. Mas dá uma sensação estranha, né, cara? Parece que o mundo eles são barulhentos pra caralho, Eu falei com o Banguela e ele falou, cara, é assim, você não quer sair na rua, você acha que tá todo mundo odiando, e de repente você sai, você vai na padaria, a galera nem tá sabendo o que tá acontecendo, você vai em outro lugar, porque, cara, a gente vive num mundo que não é o mundo real, cara. Esse não é o mundo real. No Twitter, velho, caindo o mundo na minha cabeça, falando que eu era racista, cara, você na rua, o pessoal me cumprimenta. Tipo, ei, mano, é legal. Tipo, ninguém... Tipo, se fosse tão grande quanto parecia ser, na rua ia estar todo mundo olhando e virando a cara pra mim. Mas não aconteceu nada disso, tá ligado? É verdade. De novo, vou ter que dar razão pra ele. Que merda, hein, cara? Melhor a gente parar por aqui. Velho. Caramba, cara. Hashtag Monark tem razão. Foda. Caralho. Vocês vão ser cancelados hoje, mano. Não. Isso vai ser crime. Já pensou? Concordar comigo.
Se você chegou aqui é porque esse assunto te interessou. Deixe aquele like para fortalecer, comente e inscreva-se no canal. Chega